Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra, não é, do nosso evento, do nosso 7º Congresso Internacional, intitulado Empoderar Gente para Transformar Realidades. Hoje, para palestrar, temos o professor Dr. Carlos Sotomane, que é docente na Universidade Politécnica de Moçambique, parceira nossa, já há mais ou menos 2 anos. E o professor Carlos Sotomane irá palestrar sobre ambidestria organizacional. E para moderar a palestra do professor Carlos Sotomane, temos o nosso vice-reitor e vice-presidente, também docente, o professor Guedes, Carlos Guedes. Então, basicamente, agora eu vou passar a ler uma pequena biografia de quem é o Dr. Carlos Sotomane, para vocês terem a noção. Então, vamos lá. Um minuto. O Dr. Carlos Sotomane é moçambicano, é doutor em recursos humanos e professor associado, docente em tempo integral na Universidade Politécnica de Moçambique. Ele investiga e leciona nas áreas de gestão, cultura e comportamento organizacional. Em específico, o tema da sua palestra será Estratégias adotadas pela Universidade Politécnica de Moçambique como aplicação do conceito de ambidestria organizacional no período 2020 e 2021. Professor Carlos Sotomane, em nome do professor Stefano Baragazola, nosso reitor e presidente, e em nome do nosso Departamento de Relações Internacionais, seja muito bem-vindo ao nosso 7º Congresso Internacional. Sendo assim, o ecrã é todo seu, professor. Muito obrigado. Os meus agradecimentos primeiro vão para os organizadores desse congresso, e cumprimentar especialmente o senhor reitor e o vice-reitor, e o presidente e o vice-presidente deste congresso. Com muita satisfação e honra pretendo participar, apresentando um tema que nos últimos tempos tem sido matéria de muita pesquisa. Portanto, o que eu trago aqui é apenas uma visão de quem está numa pequena universidade privada, que tem simplesmente 25 anos de sua existência. Portanto, a nossa participação no 7º Congresso Internacional do Grupo Unis de Minas Gerais é uma grande honra. Sobretudo, pretende discutir temáticas ligadas às pessoas, com um ponto específico que é empoderar as pessoas para que possam transformar suas realidades e viverem a esse novo normal. Então, no âmbito da sobrevivência desse novo normal, é o objetivo desta comunicação, que é fundamentalmente para abordar a relação que se pode estabelecer entre as ações levadas a cabo pelos gestores da Universidade Politécnica face ao desafio decorrente do Covid-19, com o processo da ambidestria organizacional. O referencial teórico da ambidestria apropriou-se basicamente nos conhecimentos dos professores Duncan, que discutiu isto em 1974, lá para as décadas 70, e também da Marshall em 1990. Portanto, significa que, relativamente às ações aqui que vamos analisar, que vou apresentar em pouco, tem a ver com a natureza pedagógica e administrativa, que foram utilizadas sem descurar os aspectos de natureza financeira e de recursos humanos. Quero começar primeiro por contextualizar a Universidade Politécnica, tendo em conta a sua missão, visão, os objetivos e os valores que perseguem. O título que eu trago pretende dizer o processo da ambidestria organizacional aplicado à Universidade Politécnica face à pandemia do Covid-19. Peço o professor para passar o próximo slide. Então, na sequência da minha apresentação, quero dar algum destaque sobre alguns aspectos da Universidade Politécnica, que é o contexto desta comunicação, e vou também apresentar algumas informações sobre o impacto da Covid-19 no mundo e nas universidades moçambicanas, e finalmente
procurarei encontrar aquilo que nós chamamos de ações que a Universidade Politécnica foi tomando no âmbito da ambidestria organizacional. E, finalmente, farei algumas considerações finais. A Universidade Politécnica é uma universidade privada, de pequena dimensão, que se encontra em todo o país, sobretudo nas fundamentais cidades de Moçambique. Falo de Maputo, a cidade de Nampula, a cidade de Quelimane, de Tete e de Nacala Porto. E são cidades portuárias, por isso demandam um grande movimento e população em torno das grandes atividades econômicas deste país. Sim, eu pretendo ter um bocadinho sobre a missão, a visão da universidade, que é o objeto desta comunicação. Ela, essencialmente, se define como a missão principal, a contribuição para a elevação do nível educacional, técnico, científico e cultural dos moçambicanos. A intenção é perseguir os mais altos padrões de qualidade do ensino, ministrando aos seus estudantes e uma formação dos seus docentes e investigadores. Tudo numa perspectiva teórica, prática e profissional. Pretende ser uma universidade de referência a nível nacional, regional e internacional. Tanto daí que procura comprometer-se com a excelência da produção e disseminação do saber científico, bem como na investigação e extensão universitária. Tem como os principais valores humanismo, igualdade, democracia, justiça e direitos humanos. Eu já tinha referido que um dos grandes objetivos, de fato, da universidade tem a ver com o sentido patriótico e análise de debates de questões de interesse público, como reforço do sentimento que as pessoas devem ter em relação ao seu país e ao mundo. Assim, contribuiria para eliminar as grandes assimetrias de desenvolvimento desse país, através da promoção do acesso a cidadãos, ensino e a formação. Como eu disse, tem como valores fundamentais o humanismo, rigor e profissionalismo. Portanto, este é um pequeno excerto da nossa universidade, mas o que mais nos interessa é que os próximos tempos, os tempos que nos correm até agora, tal como o mundo e a situação de Moçambique, enfrentou e continua a enfrentar o chamado Covid-19, que é uma doença causada por SARS-CoV-2, e transformou a vida de todas as instituições do mundo, com um particular destaque para a instituição de ensino superior. No mundo, ficamos a saber que esta doença afetou a maior parte das suas dinâmicas, o estado físico, mental das pessoas também foram afetadas no seu local de trabalho onde eles vivem, e a Unesco, numa publicação que fez em 2020, dizia que o impacto do Covid-19 traduziu no encerramento das instituições de ensino, supressão das aulas presenciais, assistimos isto, e também permitiu que houvesse uma necessidade de desenvolver alternativas de ensino, implementando sistemas digitais para garantir que os alunos pudessem, desta vez, continuar com as aprendizagens que estão destinadas ao caso. Pode continuar o outro slide. Então, diria que a Unesco, depois de fazer o diagnóstico, notou que realmente, para fazer face ao Covid, as instituições de ensino superior foram encerradas, na sua maioria, e bem como as aulas que são dadas de nível presencial, o que implicava encontrar alternativas de forma digital para que esse processo de aprendizagem e ensino continuasse no mundo. Vou continuar ainda a rolar algumas constatações feitas pela Unesco. Constatou também que o Covid trouxe para os professores, para os estudantes e demais servidores desta atividade
falta de suporte psicológico, verificou-se uma qualidade no ensino por falta de planeamento de atividades em meios digitais, a sobrecarga de trabalho dos docentes, descontentamento dos estudantes, acesso limitado ou inexistente dos estudantes às tecnologias necessárias para a sua continuidade de aprendizagem. Então, face à constatação, o próprio texto que estou a ter como referência chama-nos a atenção que as sociedades abrangidas, sobretudo pelo ensino superior, foram obrigadas a rever as prioridades dos seus objetivos curriculares. Foi também redesenhado o papel e as expectativas dos docentes. Optou-se, na sua maioria, por o ensino online para o processo de ensino e aprendizagem. Foram definidos mecanismos de avaliação e aprovação apropriadas ao cenário de Covid. Foram desenvolvidas formas de controle de docentes e estudantes, bem como encontrou-se também mecanismo para orientar os estudantes no uso seguro das ferramentas na forma online. Diríamos que todo um conjunto de medidas para mitigar a situação tem sido utilizadas, têm sido adotadas para que o mundo possa sobreviver e continuar em marcha de garantia do ensino e aprendizagem para os alunos, para que os professores também desempenhem o seu papel. Paralelamente, o que aconteceu no mundo, também Moçambique não ficou alheio, porque foi uma pandemia global. Assim, a partir de março de 2020, houve um decreto presidencial que traduziu no seguinte: encerramento das aulas presencial em todas as instituições de ensino superior moçambicanas, e para o caso das instituições de natureza privada, houve uma erosão muito forte, sobretudo nas propinas. Os alunos sem aulas deixaram, na sua maioria, de pagar com alguma regularidade as propinas. Propinas para nós são prestações mensais que devem ser dadas às instituições para que os alunos estudem. Isto teve um impacto muito drástico em termos de receitas. Consequentemente, começou a aparecer dificuldade no pagamento de salários aos docentes e aos mais servidores dessas instituições. E, ao mesmo tempo, as instituições foram apanhadas a contrapé, vamos dizer assim, para o uso de plataformas digitais pelos docentes e pelos estudantes, como forma de mitigar também a situação nacional face ao Covid. Verificou-se também que, paralelamente às ações direcionadas para a área pedagógica, para a área de gestão de ensino e aprendizagem, houve também uma preocupação das instituições fazer um investimento para a aquisição de equipamentos de natureza digital. A capacitação para o ensino por via de plataforma digital e tecnológica também foi um movimento que todas, a maior parte das instituições de ensino superior moçambicanas tiveram que lidar. Ao nível da gestão e norma administrativa de funcionamento global, foram também no sentido de flexibilização para permitir que os processos de natureza burocrática demasiados pudessem ser agilizados para que o processo decorresse com alguma celeridade. Este foi um desafio. Era preciso, de fato, digamos assim, rasgar as normas muito burocráticas, dar uma grande flexibilidade na gestão dos processos. Houve também um exercício muito interessante, que foi a possibilidade que se criou das instituições, de forma conjunta, encontrarem mecanismos para ultrapassar o impacto que estava sendo encarado como um desafio que iria pôr abaixo todo um esforço desenvolvido pelas instituições ao longo desse tempo. O que aconteceu? Foi criado um fórum
para a troca de experiências entre as universidades de ensino superior, que na sua maioria faziam com que os reitores das grandes universidades se encontrassem para poderem trocar experiência nesse sentido. Houve necessidade de adoção do ensino híbrido, portanto, considerar o ensino presencial e semipresencial como uma certa obrigatoriedade e opção quase inevitável. E, ao nível de saúde, era preciso garantir uma observância quase total e por monitoria das entidades sanitárias para que pudesse observar medidas de higiene, de lavagem das mãos. As instituições foram fiscalizadas para verificar até que ponto tinham criado condições para que os estudantes e os demais trabalhadores pudessem evitar a contaminação por contato físico. Isto implicou também permitir que as salas de aulas e os demais locais pudessem atender o distanciamento recomendado pelas unidades sanitárias. Portanto, a opção por apresentação e defesa de trabalhos de fim de curso também foram sujeitas à opção híbrida. Isto resolveu, em parte, que muitos pudessem estar numa situação de fim de curso, pudessem terminar os seus projetos de licenciatura, de mestrado, inclusive tese de doutoramento. Portanto, foi efetivamente obrigatório o cumprimento das normas de espaçamento físico na sala de aulas, a obrigatoriedade de a máscara facial ser usada no recinto escolar e os demais espaços comuns, com vista a se evitar, então, a contaminação. E, relativamente aos recursos humanos, houve medidas que também foram tomadas no sentido de redimensionar a força de trabalho, com alguma implicação financeira, por o caso da nossa universidade, os salários, os demais momentos e regalias, etc., foram reduzidas para fazer face à drástica queda das receitas da universidade. Isto, em parte, permitiu que continuássemos a funcionar e a estarmos mantidos nos postos de trabalho, salvo situações em que era preciso, de fato, retirar os colegas que não tinham um grande papel em função da redução das atividades que tinham a ver com a lecionação e o apoio eminentemente efetivo para o efeito. Estes aspectos que eu acabei de referir, era importante analisá-las no contexto do conceito e do processo da ambidestria organizacional. Foi interessante esta abordagem, porque ajudou a verificar até que ponto as ações que a universidade foi tomando se enquadram nos principais conceitos que nos são aqui apresentados por Duncan e Mas, como o equilíbrio que as organizações devem ter para que, ao mesmo tempo, hajam ações de exploração ou exploration e as ações de explotação como ações de exploitation. Então, e achei interessante, com esses dois conceitos, verificar, então, o que efetivamente foi acontecendo na universidade. Sabemos que os gestores principais não têm essa consciência, mas é possível, sim, a partir das ações tomadas que nos mantiveram ainda até agora a desenvolver nossas cidades principais, como é que isto se enquadra nesse contexto principal. Considerando que as atividades de exploração estão associadas à variação, à tomada de decisões, com todos os riscos possíveis, à experimentação, à flexibilidade,
a descoberta e a criação de produtos ou espaços, como é que estas foram, o que foram feitas, como é que elas se enquadram. Assim como também verificar as ações chamadas de explotação, como foram direcionadas ao ponto de encontrar forma de garantir a eficiência, a seleção e implementação daquilo que é possível para que as atividades fins da organização tivessem alguma continuidade, sem deixar cair e sem dar a entender que a universidade, face ao Covid, estava de fato em dificuldades sem poder continuar. A verdade é que, face a isto, houve então a tomada. Significou para nós, a ambição organizacional, utilizar aquela habilidade de questionar as ações, tanto de exploração, de exploração, e com vista que continuássemos a gerir a capacidade organizacional de se manter equilibradas, e no sentido de que o sistema implantado de funcionamento tinha que sobreviver. O que aconteceu então, efetivamente? A universidade procurou manter o ritmo do desenvolvimento da instituição, usando formas inovadoras, face às tarefas letivas, às outras associadas. Ao mesmo tempo, procurou aperfeiçoar de forma contínua as rotinas que nós temos estado a adotar. Ou seja, houve uma preocupação de explorar o que era possível e de garantir uma presença do que nos caracterizava como universidade politécnica, porque a grande missão, como nós vimos no princípio, é garantir que essa universidade contribua para a elevação do que é a intenção de que os moçambicanos possam também ter acesso à universidade e os conhecimentos que elas demandam, ao mesmo tempo, conjugando a componente prática universitária com a componente teórica. Isto temos estado a fazer. Então, foi um grande desafio nesse sentido. Então, assim, no ponto de vista das ações consideradas de exploração, a universidade teve que preparar de uma forma peculiar, particular, os períodos em que cada introdução, o nosso ano letivo começa em janeiro, fevereiro, por causa da introdução, era preciso encontrar formas de organizar a atividade letiva para complementar e encontrar as fases de como personalizar esses momentos de complemento do semestre que já tinha sido interrompido ao meio. Implicou também criar condições logísticas para esse período complementar e a sua forma de operacionalizar, programar de modo que pudéssemos reter, melhorar e expandir o que foi aprendido durante o período de emergência, o resultado do diagnóstico lugar na forma de comunicados, circulares e exortação. Esta atividade implicou, junto dos nossos estudantes, docentes e demais indivíduos interessados nessas atividades, desencadeássemos uma pesquisa no sentido de procurar saber, junto dos desses elementos que fazem parte da universidade, de toda a comunidade universitária, o que eles esperavam, que aspectos tinham que ser melhorados para que nós continuássemos. Isso resultou em dados concretos que permitiu, então, disseminar, junto da comunidade universitária, essa informação em forma de comunicados, circulares de exortação. E também foi instituído de forma permanente o acompanhamento e monitoria das atividades de docente ao nível semanal. Esta inovação, em certa medida, e apoio do ponto de vista psicológico e mesmo pedagógico, para que eles pudessem efetivamente trabalhar com alguma normalidade e conforto. Fazem parte ainda deste grupo de ações que nós consideramos de exploração. O ensino modular foi considerado uma das formas mais adequadas para a fase, para todas as disciplinas. Tivemos que organizar os semestres em bloco de 7 semanas para permitir que pudéssemos ganhar o tempo e também
fazer com que as atividades, em certa medida, tivessem andar de uma maneira mais coordenada. Foram usadas aulas síncronas híbridas, em que os estudantes na sala de aulas, outros seguindo a mesma aula em casa, de forma remota, de uma maneira obrigatória para todas as disciplinas. Foram adotadas plataformas, sobretudo a plataforma de ensino Zoom, para a universidade, de forma oficial, e isso implicou o treinamento de docentes e estudantes para que essa plataforma fosse usada com algum conforto e tranquilidade. Fazem parte também desse leque de ações consideradas de exploração. Foram estabelecidas formas especiais de trabalho com turmas específicas, de forma que se ajustassem e se mantivessem o horário total das unidades curriculares, porque com o processo de descontinuidade criou-nos um aspecto que nos ajudou muito. Também, face à desistência de alguns estudantes, foram tomadas medidas para que as horas de contato semanal fossem reduzidas, dando mais ênfase às horas dos estudantes fora da sala de aulas, e foram definidas estes intervalos que aqui estamos a ver, tanto salas de aulas especiais em que comportavam um aluno a 3, foi definido 1 hora de contato direto semanal, de 4 a 6 estudantes, 2 horas de contato direto semanal, de 7 a 9 estudantes, 3 horas de contato direto semanal. Significa que as outras aulas foram cobertas a partir das atividades de trabalho independente. E, naturalmente, isso implicou uma monitoria regular semanal para as atividades letivas, com base também em plataformas digitais, para garantir que os docentes e os estudantes pudessem assegurar esta relação de ensino-aprendizagem de forma satisfatória, no mínimo, pelo menos, ficarmos a saber que formas estão a ser adotadas, qual é a presença dos estudantes e a dinâmica dos docentes para que isto ocorra com alguma regularidade. Paralelamente às ações de exploração, foram então desenvolvidas ações enquadradas no quadro de ações de explotação. São aquelas que permitem algum refinamento do que tem estado a ver com as rotinas cotidianas. Uma delas foi a contínua monitoria das atividades docentes em todas as unidades orgânicas estruturais, portanto, em todas as unidades que estão a acontecer no país. Era preciso dar uma marca mais acentuada. Foi realizar, então, os diagnósticos permanentes para a produção da informação sobre o Covid em todas as unidades de ensino do país. Foram identificadas diferentes tipos de categorização de disciplinas, portanto, foi garantida a eficiência para conhecer as disciplinas que têm características que devem ser dadas a nível de todas as unidades orgânicas, ou ainda ser dadas como específicas em determinadas unidades de ensino. Isto permitiu que, ao longo do tempo, fosse feita também análises sobre como é que o decurso da aprendizagem está a acontecer, e nós tivemos como resultado desse exercício algum feedback importante. Em que sentido? Houve disciplinas que tiveram um decurso satisfatório em online, foram dadas com alguma satisfação. Isso foi reportado a partir dos estudos que nós fizemos, inquéritos junto dos estudantes, docentes. Também ficamos a saber que as disciplinas que tinham uma larga presença prática laboratorial foram retomadas na forma de ensino presencial, mas também tivemos disciplinas que tiveram um desempenho insatisfatório, e bem como disciplinas sem condição de ser selecionado.
Isso permitiu que houvesse dois momentos principais. Um momento para garantir que as disciplinas que não tivessem espaço, não tiveram condições de funcionar, então tivéssemos que arranjar um momento específico. Dizer que nesses últimos meses, no âmbito de comemoração, então, desses 25 anos da nossa universidade, foram e têm sido desenvolvidas palestras com vista a que se reflita sobre o ensino superior em Moçambique, justamente no pós-Covid. Já tivemos duas palestras sobre esse aspecto, em que houveram 3 painéis em volta desse assunto. Também temos estado a trabalhar de modo que encontremos formas de continuarmos sem que houvesse situações de interrupção e olhando para as mudanças que ocorrem e sempre para frente. Essas duas atividades podem ser enquadradas como ações dentro do âmbito do processo da ambidestria organizacional. Porque depois destes palestrantes que nos têm vindo aqui falar do que eles percebem, fornecem, de algum modo, informações úteis que levam a universidade e os seus gestores a refletirem dos passos que têm estado a dar no âmbito de manutenção, equilíbrio do que existe e o que tem que ser criado para que a universidade continue ainda na organização. Professor? Sim. Então, diríamos que diante dessas práticas impostas pelo Covid, o comportamento dos gestores conduziu para práticas de ambidestria organizacional que nos permitem dizer que o impacto na gestão ampliou positivamente os horizontes de performance da universidade, amenizou os prevalentes desafios organizacionais com a melhor aplicação de recursos, com o conceito de criação e refinamento do existente, permitiu que o comportamento estratégico alinhado com decisões em prol da pandemia permitisse que houvesse, em algum momento, uma organização que possa contribuir para manter-se no mercado e alcançar melhores resultados. Ou seja, as ações que foram consideradas nesses períodos momentais da pandemia, em algum momento, contribuíram bastante para dar corpo ao conceito de organização ambidestria, no caso concreto da nossa universidade. Então, tendem para dizer que as nossas considerações finais nos permitem dizer que o grande mérito da Politécnica nesta fase foi o fato de não de ter apenas os assuntos que têm a ver com os custos desta pandemia, mas também ter em conta que a pandemia, em algum momento, serviu para obter ganhos e benefícios nos produtos e serviços que nós oferecemos aos nossos estudantes e às outras pessoas interessadas. Criou novas ideias e permitiu, em algum momento, que não tivéssemos medo de competir no mercado em que nós nos encontramos. Devo dizer também que a pandemia, no sentido de um desafio, permitiu que nós desenvolvêssemos atividades que criaram novos produtos e serviços, no sentido que novas oportunidades apareceram para nós sobrevivermos naquilo que foram apresentadas como mudanças no mercado. Consideramos também que o comportamento dos gestores foi um comportamento reativo. Não houve aqui um trabalho proativo anterior que permitisse que nós tivéssemos acesso a formas digitais de ensino, a criação com regularidade de aprendizagem remota, mas a reação dos gestores, de alguma maneira, foi uma atuação positiva, tendo em conta a ambidestria organizacional que poderá servir futuramente para que as nossas reflexões de natureza estratégica nos permitam olhar para o futuro
tendo em conta que o ambiente externo, muitas vezes, chega a ser útil para o redefinir das estratégias da organização. Eu acredito que sim, porque tem sido agora planificados reuniões de análise estratégica para que a nossa organização, em certa medida, consolide o que foi adquirido e encontre outras formas mais robustas para a sua sobrevivência. Professor, eu termino com esta pequena informação em jeito de partilha do que a Universidade Politécnica de Moçambique veio se confrontando com a pandemia e também veio procurar novas alternativas para poder sobreviver, para se manter e continuar com a missão que logo a partida nós nos propusemos a apresentar. Com esta informação, eu queria dar término queria então dar o meu contributo para este Congresso Internacional do Grupo UNIS, e que tem como lema principal empoderar as pessoas para que possam transformar a sua realidade e sobreviver a esse novo normal. Realmente, a Universidade Politécnica caminhou no sentido de empoderar as pessoas e os outros mais recursos com vista a transformarem-se essas realidades em prol da própria universidade para sobreviver, então, a este normal. É importante assinalar que, ultimamente, depois da retoma das aulas presenciais e de toda uma grande modificação e revolução da nossa forma de estar, temos estado a receber com muita elevada frequência novos interessados em utilizar a nossa universidade para atingir os seus objetivos. E muito obrigado. Professor Dr. Carlos Soutomane, muito obrigado pela sua participação em nome de todo o Grupo UNIS, não é? E, como é óbvio, basicamente com esse novo advento da Covid-19, muitas universidades tiveram que se reinventar, não é? E esse tema, a ambidestria organizacional, acabou muito por vir em voga. Creio eu que hoje em dia fala-se mais de ambidestria organizacional do que em outros tempos, se calhar. Então, professor Guedes, mediante a nossa visão, não é, brasileira, não é? Pronto, esteja à vontade para tecer comentários, para sugerir, para trocar conhecimento e informações com o professor Carlos Soutomane, tendo em conta que você é o nosso moderador para essa palestra. Esteja à vontade mais uma vez, professor. Professor Carlos, muito obrigado aí pela sua visão com relação a isso. Eu confesso que eu sou gestor e, assim como os gestores do senhor aí, eu também não tive essa visão de ambidestria no fato que aconteceu, que é exatamente isso, a sua visão está perfeita, né? Essas visões de que tivemos que fazer a parte da exploração, da exploitation, e eu acho que isso é exatamente a mesma coisa que aconteceu conosco aqui. Em 2018, a gente começou a fazer o treinamento com os nossos professores do presencial, a gente também tem EAD, nas ferramentas Google, né, de transferências de informação, Google Meet, Classroom, essa coisa. Começamos. E eu confesso para o senhor que não houve muito interesse por parte dos professores, não. Eles aprenderam e mantiveram. Quando estoura essa questão da Covid em 2020, para o senhor ter uma ideia, a gente parou aqui na quarta-feira, numa segunda subsequente, a gente já estava com aulas online. Então, conseguimos implantar de forma muito rápida. Confesso que no primeiro semestre foi muito difícil ainda, assim, por essa dificuldade, né? O professor não entendia o espírito de uma aula no modelo híbrido. Então, o professor que dava 4 horas, eu via minha esposa aqui, que ela faz medicina veterinária. A professora pegava das 8 da manhã, falava até meio-dia. Ninguém aguenta isso no modelo online, né? Então, aí nós tivemos que nos adaptar a essa condição, adaptar a essa situação. E é bem isso, adaptação, né? Tivemos que nos adaptar. Essa questão financeira, realmente, a instituição tem que tomar muito cuidado. Várias instituições aqui no Brasil vieram à bancarrota, não tiveram como continuar, né? Tiveram que parar, porque os alunos somem, os alunos não queriam essa modalidade, né? E aí tiveram essa grande dificuldade de se adaptar a essa situação. A gente já está um pouco melhor, a gente está voltando agora, professor, nas
nas atividades práticas, como o senhor mesmo citou, aí tinham disciplinas que são práticas, essa não tem jeito de continuar na modalidade online, né? A gente está voltando. E aqui também a gente tem essa mesma sensação que vocês é de Moçambique. O mundo mudou, né? O ensino mudou. Tem coisa que vai continuar nessa modalidade híbrida, né? Tem coisa que vai acabar continuando dessa forma. Tem forma de ensino que nós somos obrigados a balançar agora essa sequência. A gente estava muito sossegado, né? Dentro dessas cátedras nossas aí, essa forma de como agir, de como funcionar. E o mundo mudou e a gente acredita que, piamente, que os nossos alunos eles não vão querer mais aquelas aulas de GUSP e GIS, né, que a gente costuma usar aqui, né? Não vão aceitar mais isso, né? A situação mudou muito com relação a isso. E nesse sentido, eu acho que o senhor tem plena razão. É uma mudança que tem que ser ambidestra. A gente tem que trabalhar os dois lados, né? Melhorar muito aquilo que a gente já faz, né? E tem que partir para as novidades, coisas novas, né? Senão a instituição não vai permanecer, vai sair do mercado. Nós também somos uma instituição de fundo privado, né? Aqui a gente tem a terminologia sem fins lucrativos, quer dizer que todo o lucro que a instituição vier a produzir tem que voltar para ela, né? Mas é a mesma situação. Nós vivemos a base de aqui a gente chama de mensalidades, como o senhor bem disse, a gente tem um certo receio aqui com o termo propina, porque para nós aqui significa outra coisa, né? Mas é justamente essa questão. E vivemos disso, né? E realmente a situação estrutural da instituição ficou muito abalada, né? O que acabou acertando, melhorando um pouco, que nos fez sobreviver, precisa ser bem claro para o senhor, é que os custos diminuíram, né? Porque não tem mais transporte de professor, não tem tanto gastos, né? Os gastos diminuíram. Então, aí, a gente conseguiu contrabalancear, né? Isso aí é uma forma de ambidestria, né? De você utilizar uma forma melhor, né? Mas eu gostei demais dessa colocação do senhor. A gente podia até futuramente tentar escrever alguma coisa junto. Qual que é a visão de Moçambique e qual que foram as ações que nós tivemos aqui nesse mesmo sentido ambidestro. Gostei muito dessa conversa. Fico muito agradecido de ter participado aqui, né? Eu acho que é mais ou menos isso, José, que eu tinha de colocar. Um aprendizado, né? A parte aí da fala do professor Carlos, que me ajudou, o senhor pode ter certeza que eu vou estar usando isso nas minhas aulas. Muito obrigado, professor Carlos. É isso mesmo. Esperemos que saia daí algo em parceria, não é? Universidade Politécnica e o Grupo Unis, inclusive como um pontapé de saída ou como uma pequena informação, digamos assim. Nós do Grupo Unis e o pessoal da Politécnica estamos dentro em breve, vamos organizar um COIL virado para questões de direitos humanos, em que o objetivo é envolver todos os países que falam a língua portuguesa. Isso ainda está a ser cozinhado. E, quiçá, pronto, que vocês também possam desenvolver algo em conjunto. Depois eu posso facilitar o e-mail do professor Carlos ao professor Guedes, do professor Guedes ao professor Carlos, de forma a nós vemos se conseguimos realizar algo, desenvolver algo. A gente está até um futuro trabalho, sei lá se inicialmente a gente quiser fazer isso, professor. A gente está tentando aqui com os professores, as instituições da América Latina, né? A gente está tentando montar um livro aqui de como foi o surgimento do ensino superior em cada um desses países, sabe? Então, por exemplo, Argentina, aqui tem Colômbia, né? Paraguai e o Brasil. Quem sabe a gente pode fazer com os de língua portuguesa também, como que foi o surgimento do ensino superior em cada um desses países. É outro trabalho que a gente pode fazer futuramente aí também. Sim, a minha reação é também positiva. Obrigado por uma reação positiva do professor Guedes. Se achou interessante a nossa experiência, realmente a compilação está a acontecer. Eu tenho alguns dados, foi a partir daí que eu compilei essa informação para partilhar com o Grupo Unis. Eu achei interessante a provocação que aqui colocou. Aceito que a gente faça um trabalho juntos, vamos escrever, vamos criar registro dessa experiência de forma universal, que todos consigam partilhar. E, sobretudo, é interessante também saber até que ponto tem acontecido o surgimento de universidades em alguns países. No ponto de vista de periodicidade, digamos assim, nós não temos muita tradição universitária. A nossa universidade mãe, que é uma universidade de Eduardo Mondlane, foi criada no tempo colonial, tem aproximadamente 60 anos de vida. Portanto, é uma criancinha
nesse aspecto. Mas, contudo, nos últimos 15 anos houve uma grande explosão. Temos de 3 universidades públicas e mais 2, porque a nossa Politécnica foi a primeira universidade privada. Hoje estamos a contabilizar cerca de 49 universidades. Então, é um número é um boom que ocorreu. Naturalmente, face à pandemia e às outras situações de natureza econômica, mesmo social e cultural, encontramos que algumas têm uma morte natural. Isso é preciso dizer. Também preciso dizer que muitas dessas universidades, o seu corpo docente é praticamente assegurado por assistentes universitários. Portanto, são licenciados, talvez um outro, 2 mestres. Isto é um outro problema que nós temos, que é sério na nossa universidade. Isto impacta fortemente nas atividades de investigação. No fundo, muitas são universidades que só dirigem-se ao ensino, à reprodução do material que diga-se de verdade, produzido por nossos parceiros brasileiros. A gente usa muito bastante aqui o que foi investigado, discutido, analisado no Brasil para nossas aulas, e sem tirar de lado que é Portugal. É uma mensagem de que nós temos muita falta de investigação. Então, um desafio que aqui é colocado para começarmos a discutir como aconteceu nas universidades, em forma descrita, qual foi a sobrevivência da universidade face à pandemia e os outros elementos. Portanto, para mim, é um grande elemento e é algo que eu devo começar a apresentar aos meus superiores, que deste pequeno encontro, deste congresso, da nossa apresentação, apareceram essas ideias que vindas das autoridades da UNIS relativamente a uma parceria que pode ser construída. E muito obrigado, professor Guedes, por essa reação positiva a esta apresentação. É isso, professor, eu que fico honrado. O departamento de pesquisa está comigo, né? Então a gente o coloca à disposição para que nós temos interesse em fazer essas publicações de forma internacional. Eu acho que para nós é muito importante. Então, assim que o senhor conseguir alguma autorização, ou o senhor mesmo tiver interesse, a gente coloca o departamento de pesquisa para entrar em contato com o senhor, para que a gente possa fazer uma publicação juntos. Tudo bem. Obrigado. Tá bem, muito obrigado mais uma vez, Dr. Carlos Sotomani, professor Guedes. Pessoal, quem tiver interesse em receber o certificado dessa palestra, vamos deixar um link abaixo, vocês poderão clicar e irá, digamos assim, para uma outra página. Vocês vão preencher com os vossos dados e o certificado será enviado aos vossos e-mails, está bem? Mais uma vez, professor Carlos Sotomani, muito obrigado pela sua participação. Creio que nós ficamos a saber muito mais acerca da ambidestria organizacional. Até a próxima. Tchau, tchau, professor Guedes. Tchau para vocês. Um abraço. Tchau, professor. E eu acho que o professor tem aqui... deixa-me dizer uma coisa para o professor Borges. Eu fiquei impressionado pela sua forma muito delicada de poder gerir o que eu estava agora a ter na minha vida pessoal e, sobretudo, também porque há um pormenor que eu devo dizer. Eu saí do meu escritório porque no fim de semana houve uma explosão no servidor da internet. Então, fiquei sem contacto e isso já estava quase a inviabilizar este encontro. Estou numa sala com alternativas improvisadas, vamos chamar assim. Daí que eu tive que pedir um colega técnico para poder me ajudar a esse processo. Então, mais uma vez, peço desculpas pela essa forma que nós tivemos. Seria mais funcional se nós estivéssemos a fazer como normalmente nós estamos habituados a fazer. Muito obrigado. Cuide-se e felicidades. Tá. De nada, professor. Grande abraço. Estamos aqui sempre disponíveis. Tá bom. Obrigado. Tá. Tchau, professor Guedes. Tchau. Obrigado.